difícil para eles sentirem-no. Precisamos de educar valorizando a dependência. Há uma altura em que é suposto sermos dependentes. Ainda há dias eu lia uma coisa interessante. Este autor diz sempre: se a nossa mulher ou o nosso marido nos disser eu não vou fazer nada por ti que tu não possas fazer sozinho, como é que nós nos sentimos? Se nós estamos sentados no sofá e pedimos ao nosso marido, à nossa mulher: olha, vais-me buscar um copo de água. Não, és bem capaz de ir sozinho. Como é que nos ficamos a sentir? Porquê é que nós fazemos estes pedidos às vezes? Porque nos queremos sentir cuidados, porque nos queremos sentir queridos. Então se o nosso filho de 6, 7 anos nos diz: mãe, eu quero que tu me dês a comida na boca, se nós dizemos: não, és muito bem capaz de comer sozinho. E depois esta máxima do Gordon Neufeld: connection before direction, é uma coisa que temos que ter sempre em mente. E isto é só uma ideia, de facto, de algumas coisas importantes que eu já não vou ter tempo de falar, terminamos por aqui. Se quiserem aprofundar estas ideias, convido-vos a ler o meu livro e obrigada! Muito obrigado. Abrimos o espaço para questões. Temos uma questão ali no fundo. Boa tarde. Eu espero conseguir fazer-me entender. Eu queria perguntar, primeiro, explicou que quando os meninos têm crescem, eu não estou a ouvir muito bem, se pudesse mais aproximar. Desculpa. Quando os meninos crescem, têm mais dificuldade em conseguir realmente seguir o seu espaço com alguma segurança e felicidade, ou atingir a felicidade, mas que eventualmente com algum trabalho conseguem. Agora, quando esses miúdos são pais, aquilo que pode acontecer, como é que se ensina o apego? Como é que se cria um instinto de uma coisa ensinável? É uma coisa um bocado complexa, até porque eu tenho uma noção pela prática, é que os pais que me aparecem e que não tiveram muito bom apego, eles acabam por ter parece uma relação um bocadinho patológica, parece que querem cobrar as crianças, querem que elas gostem deles, para se sentirem um bocadinho melhores. Aquilo que os pais não lhes deram, querem das crianças. Portanto, ao contrário, tentam pô-las tão perto de uma maneira diferente, que não promovem sequer a autonomia. Exatamente o oposto que estamos a falar, que é até uma coisa um bocado bizarra, mas que acontece muito frequentemente. Infelizmente, é isso que eu estou a sentir. Agora queria saber a sua opinião. Responde mais questões, se houver mais questões já. Sim. Boa tarde. Obrigada, Laura, pelo trabalho fantástico que tem feito. Eu tenho acompanhado algumas coisas. Pronto, a minha pergunta é um bocadinho mais a ver com porque é que há tanta resistência na parte dos psicólogos, e de certeza que também lhe acontece com alguns colegas, em defender a parentalidade com apego. É porque quando profissionais de saúde defendem, eu sou profissional de saúde, sou enfermeira, e quando defendo algumas abordagens que estavam no último slide, tenho alguma resistência de colegas seus que dizem: epá, por favor, resolves tu com essa conversa. E eu já cheguei a argumentos de: ok, então mostre-me estudos científicos, estudos de investigação que digam que fazer isto, portanto, toda a abordagem de apego, de bolo e tudo, faz mal. Portanto, até agora ainda não chegou nada, não é? Mas ele algumas vezes diz: não, porque nós aprendemos na escola que não porque não pode ser, não porque Freud, não porque... Nunca me parece muito sedimentado, muito... Mas é recorrente. Temos aqui mais uma questão. Olá, boa tarde. Não é bem uma questão, mas se calhar depois posso passar o microfone a outra pessoa. Era só para pôr no slide anterior. Obrigada. A minha questão, primeiro uma pessoa aqui, depois aqui. Sim, eu também sou uma pessoa assim. É sempre giro virar uma pessoa aqui, uma pessoa
Fico comovido com esta coisa de nós sermos humanos e estarmos aqui a falar de nós, né, da nossa espécie, de como podemos fazer para isto melhorar, e nesta questão tão fulcral para os pais e os filhos. Sendo eu uma pessoa muito ligada por vários motivos à questão das palavras, é curioso que até hoje eu sempre ouvi falar a palavra apego com um certo sentido negativo. E tenho a minha dúvida sobre se não irá haver uma certa confusão, porque muitas vezes a palavra apego, dentro deste contexto emocional, é utilizada para dizer que a pessoa precisa da outra para atingir os seus níveis de estabilidade. Vamos imaginar, não é tipo eu tenho 0 e quando me encontro outra pessoa ficam 3. Não, eu tenho menos 3 e se não tiver outra pessoa não consigo chegar ao 0. Claro que isto dentro de um contexto de idades muito mais pequenas é uma coisa e a partir de uma determinada idade, nomeadamente a partir da idade adulta, é outra. E, por outro lado, a palavra que eu mais ouvi falar, ligada àquilo que eu acho que está aqui hoje a tratar, foi a palavra vínculo. De maneira, quando ouvi falar vínculo como sendo apego ou apego como sendo vínculo, não sei se não haverá aqui... Enfim, estes temas às vezes têm sempre esta confusão. Gostava que esclarecesse isso. E também só para dizer que contar uma pequena história que pode ajudar a explicar, que é uma amiga minha que trabalhava em instituições, quando estava no início da sua carreira, chegou à instituição e estava-se a brincar com um menino e que achou muita piada esse menino e começou a brincar mais com esse menino e esse menino disse: não, eu não quero brincar contigo porque tu tens cola. E o que ela me explicou foi que ela percebeu que o menino tinha sido várias vezes cuidado por pessoas com quem tinha começado a estabelecer o vínculo. Essas pessoas eram funcionários, foram-se embora, ela teve essa perda e quando vieram outras pessoas, nomeadamente ela não quis arriscar que voltasse a acontecer o mesmo. Isto foi a explicação que ela deu, não sei se isto é plausível ou não, era um teu comentário sobre isso. Obrigado. Obrigado. E a última questão? Mais uma vez, vou falar da minha prática profissional. Eu trabalhei 2 anos em berçário e a adaptação ao berçário para mim é algo que mexe muito comigo. E então, a grande dificuldade que eu sinto, e queria a sua opinião sobre isso, era fazer entender aos pais a importância de uma adaptação gradual. Do impacto que isso pode ter, do impacto positivo que isso pode ter até na criança e até em nós, como profissionais, porque realmente é difícil de explicar aos pais que uma criança com um apego seguro vai realmente chorar, e eles choram muito. Quando realmente o apego e o vínculo que se estabelece com os pais é muito forte, temos de dar tempo àquela criança para conhecer o outro cuidador que depois vai passar imenso tempo com ela. E gostava que eu pudesse abordar esse assunto, porque acho que é super importante, porque muitas vezes é desesperante, porque estamos a cuidar e um berçário e a lei o que diz é que são 2 profissionais para 8 crianças. Estamos e há crianças que vão para lá com 4 meses. Há crianças que estão à espera de fazer 4 meses para ir para lá. E porque os pais não têm hipótese, e aqui não estou a dizer com isto que quem está mal é os pais, e nós tentamos fazer o melhor, mas também era importante sensibilizar e saber a importância dessa adaptação gradual. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então isto além de tudo é um exercício de memória. Então, como se ensina o apego? De facto, o apego não se ensina, é um comportamento instintivo. E é verdade que quando não tivermos essa ligação em crianças, essa falta fica para o resto da vida. Há relatos destes órfãos da Roménia que foram, isto são casos extremos, como é óbvio, os órfãos da Roménia, mas há relatos de órfãos que foram adotados por pais com melhor das intenções, deduzo eu, não é? E carinhosos e dedicados, e de facto há um psiquiatra até que escreveu um livro onde conta alguns casos desses. Aquilo que os jovens dizem, na melhor das hipóteses, é que sentem sempre essa falta. É como se houvesse alguma coisa dentro deles que, na verdade, nunca ficou bem resolvida, nunca chegou a ser preenchida, fica sempre um vazio. Portanto, isto, de facto, quando são coisas muito marcantes, não desaparece. E muitas vezes
É verdade que nós procuramos nos filhos uma forma de compensar as faltas da nossa infância. Agora, como é que se vence isso, digamos assim, ou como é que se corrige, não sei se é a melhor palavra, como é que se altera isso? O que é que faz a diferença, basicamente, entre as pessoas que se limitam a viver de modo automático essas falhas, digamos, ou as pessoas que conseguem pegar nisso e fazer realmente a diferença e criar um apego seguro com os filhos? É o pensarmos naquilo que nos aconteceu, é o sermos capazes de dar um significado à nossa experiência, é o sermos capazes de conhecer a nossa história e, sobretudo, termos também, nos casos mais extremos, uma pessoa que nos ajude a fazê-lo. Uma pessoa que nos ajude, de algum modo, a preencher essas faltas para que não vamos procurá-las nos nossos filhos, digamos assim, para que não sejam os filhos a preenchê-las. Isso realmente é um trabalho que às vezes tem que ser feito. Agora, se a pessoa cresceu a desvalorizar as emoções, a desvalorizar o lado afetivo, é muito provável que desvalorize isso também na educação dos filhos. E, portanto, é preciso a própria pessoa ter vontade de explorar, de fazer essa exploração e de sarar as suas feridas, basicamente. E esse não é um trabalho fácil, mas é um trabalho essencial, realmente, se queremos ser melhores pais e, sobretudo, se tivermos uma infância de falhas e de coisas que precisam de ser saradas, digamos. Acho que respondi. A resistência dos psicólogos, não sei. Honestamente, eu acho que tem a ver com, assim, há várias correntes na psicologia. Eu acho que começamos a perceber muitas coisas hoje em dia que antigamente não se percebiam, não é? Hoje em dia as neurociências começam-nos a dar muitas luzes neste campo e começamos a perceber que, de facto, o amor alimenta o cérebro de uma maneira muito básica, digamos assim, de falar. Começamos a perceber que realmente faz muita diferença nós respondermos às crianças com amor ou não é? Como mostrava aquele slide dos cérebros das crianças negligenciadas. Agora, há várias correntes em psicologia e hoje em dia, se calhar as correntes que ainda influenciam mais a psicologia são correntes onde de facto ainda há alguma resistência a estas questões, sobretudo eu acho que da dependência e do afeto, mas assim, eu acho que a psicologia também é uma ciência jovem e portanto eu acho que é um percurso, é um caminho, é um processo e acho que estamos a caminhar neste sentido cada vez mais, pelo menos eu sou otimista e quero acreditar que sim. O apego comunicativo. Em relação à questão, é assim, apego é o termo académico, é o termo técnico, é o termo que se usa em todas as investigações, usa-se a palavra apego. O vínculo é uma expressão mais do léxico comum, podemos dizer assim, não é? O vínculo também é uma expressão mais vaga e o apego é um termo mais específico. O apego designa exatamente isto. Portanto, eu prefiro às vezes usar o termo técnico, mas de facto no senso comum, digamos assim, eu sei que apego tem outras conotações. Em relação à questão da pessoa precisar de outra, na verdade, todos nós precisamos dos outros. Há uma investigadora inglesa, inglesa ou americana, para dizer a verdade, não sei, mas há uma investigadora, ela se chama Sue Johnson, que tem um trabalho interessantíssimo sobre terapia de casal e ela baseia a terapia de casal justamente nestas questões do apego. Porque a relação que nós estabelecemos com o nosso cônjuge, marido ou mulher, é uma relação de apego também. E tem tudo a ver com a nossa infância, tem tudo a ver com a nossa história, tem tudo a ver com aquilo que nós aprendemos. E é uma relação de apego. Nós precisamos do nosso cônjuge para nos sentirmos bem, para estarmos bem também. Temos saudades dele, queremos estar perto dele. Não é uma coisa tão intensa como um bebê, não é? Porque nós crescemos, entretanto, temos outros mecanismos. Mas nós precisamos de saber que se ele vai de viagem está a pensar em nós, por exemplo. Imaginamos que o nosso marido vai passar um mês fora. E nesse mês não telefona, não dá notícias, nem sequer diz que pensou em nós, que teve saudades. Como é que nos sentimos? Isso custa, dói. É por isso que as pessoas se separam, basicamente, porque deixa de haver essa necessidade de estar junto, não é? De facto, uma relação de casal é uma relação de apego também. Então nós precisamos de começar a valorizar isto. Nós precisamos de valorizar a dependência. Esta ideia de que só somos autónomos se formos independentes é falsa. É falsa. Ser autónomo é reconhecer que eu preciso das outras pessoas.
Eu não preciso das outras pessoas para ser eu. Eu preciso de saber quem eu sou, de facto. Preciso de ser capaz de fazer as minhas escolhas. Mas uma criança aprende tão mais facilmente a ser ela própria se a deixar de precisar dos outros, digamos assim. E precisamos de admitir que precisamos dos outros. Isso não é vergonha. Precisamos de crescer com o coração macio, que é uma expressão do Gordon Neufeld que eu gosto muito. É isto. É saber que nós precisamos dos outros. É saber que as outras pessoas nos afetam. É saber que dependemos, sim, uns dos outros. E isso não é errado. Isso não é vergonha. E isso não é não ser autónomo. A questão é que nós confundimos a dependência com a fusão. Ou seja, eu depender do outro, eu querer que a outra pessoa goste de mim, não significa que eu me fundo com ela. Um casal ter uma relação de dependência, porque é uma relação de dependência, não significa que é uma relação de fusão. Não significa que eu deixe de ter os meus gostos, que eu deixe de ser eu própria. Mas significa que eu preciso daquela pessoa. Eu preciso de partilhar coisas com aquela pessoa. Eu preciso da presença daquela pessoa, mais que não seja de vez em quando, não é? E isso é uma relação de dependência. E há que honrar isso, há que valorizar isso e não encarar isso como uma coisa negativa. E saber separar isso, lá está, da questão da fusão. Eu posso ser dependente e ser autónoma, sim. A questão da educadora, do tu tens escola, sim, de facto, é muito triste quando as crianças se apegam a um adulto, não é? E esse adulto desaparece da vida delas e se deixa marcas, deixa feridas. E de facto, o que uma criança nessa situação vai aprender é que não é seguro apegar-se aos adultos. Uma criança, todo o seu instinto lhe diz que deve procurar um adulto para servir de referência na sua vida. Mesmo na escola, o adulto deve ser a referência da criança. Se a criança já foi ferida demasiadas vezes, simplesmente fecha esse instinto. Porque ninguém quer estar constantemente a ser magoado, não é? Ninguém aguenta estar constantemente a ser ferido, muito menos uma criança. Portanto, simplesmente desliga. E essa criança, ao dizer isso, se de facto era essa a intenção, revelou uma grande autoconsciência, uma grande capacidade de perceber, apesar de tudo, ela ainda tinha o seu instinto intacto, não é? Porque percebeu que precisava, mas que ao mesmo tempo ia sofrer. E, portanto, era melhor não. Em relação à escola, de facto, tem que haver uma adaptação muito gradual, sim. É assim, os pais são a referência da criança. Os pais são... todo o instinto da criança lhe diz que é com os pais que se sente segura. E todo o instinto da criança lhe diz que se está num sítio estranho, os pais são a sua maior proteção. São a pessoa a quem ela deve recorrer para se sentir protegida. E todas as crianças têm um instinto que lhes diz que pode ser perigoso estar num sítio estranho, não é? Porque lá está, os bebés, as crianças não sobrevivem sozinhas. Portanto, o instinto diz-lhes que precisam de procurar um adulto e esse adulto é o pai ou a mãe, a pessoa com quem têm uma ligação, uma referência. E, de facto, é o adulto que tem que fazer a ponte com a escola. É o adulto que tem que mostrar à criança que é seguro estar ali. É o adulto que tem que ajudar a criança a familiarizar-se com aquele espaço. Como o Dr. Carlos Gonçalves dizia, não é? É o adulto que precisa de estabelecer uma relação com o adulto que vai cuidar da criança e que diz à criança que é seguro estar com aquele adulto. E isto só se pode fazer se os pais estiverem dentro das salas, de facto, não é? É muito difícil um pai entregar assim a criança ao educador e ir-se embora e a criança sentir que está tudo bem. As escolas são uma coisa completamente artificial para as crianças. As escolas são uma coisa recente na história da humanidade e são uma coisa, na verdade, antinatural. Eu não digo que são más de todo, têm as suas vantagens, têm os seus benefícios, mas não são naturais. Então a maneira de as tornarmos mais naturais é não fazermos com que a escola e a família sejam dois mundos completamente separados, completamente divididos. A criança tem que sentir que a escola é um prolongamento da família e para isso os pais têm que estar confortáveis dentro da sala, têm que falar com a educadora com naturalidade e as coisas só assim é que podem fluir, de facto. Se não for assim, a criança vai sentir sempre aquilo como um mundo à parte. Um mundo à parte é um mundo que pode ser perigoso para ela. E, portanto, a criança vai estar sempre em alerta naquele sítio e a adaptação vai ser difícil. E sim, uma criança com um apego seguro é natural que proteste quando entra na escola. A criança diz que aquela não é a sua figura de apego, não é com aquelas pessoas que se sentem seguras, não as conhece de lado nenhum. E, portanto, tem que manifestar
evitar isso de algum modo, não é? Se a transição for feita de uma maneira suave e com respeito pela criança, esse choro não tem que ser uma coisa assim tão traumática. Agora, se essa transição ainda por cima não é feita da melhor forma, sim, tem que haver choro. O preocupante, se calhar, é a criança que fica na escola e nem se importa, e nunca chora, e não se manifesta, não é? Aí, se calhar, é lá um sinal de alarme, pode ser mais ou menos grave, não é? Muito obrigado. Muito obrigado. Então chamo a presença aqui ao palco da Cristina.